Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rodolfo Paludeto, consultor em gestão financeira, e essa é a segunda parte dessa série de vídeos falando desse assunto tão importante que é a formação de preço do produto. No primeiro vídeo, que eu vou deixar linkado, eu falei um pouquinho sobre o principal erro que a gente comete quando a gente vai formar o preço do nosso produto, o principal erro que a maioria das empresas vem cometendo utilizando aquele fator multiplicador baseado somente em porcentagens, baseado somente em margem de lucro, e isso é uma falha gigantesca. Se você não assistiu esse vídeo ainda, corre lá que vale muito a pena, tá? Nesse vídeo de hoje eu vou dar algumas informações, na verdade algumas orientações de como colocar em prática a formação do preço de venda com os seus primeiros passos. Óbvio que os primeiros passos deveriam ser conhecer realmente os conceitos de custos e despesas, de fixos e variáveis, né, o comportamento de todos esses gastos e qual é a influência na formação do preço de venda, conhecer também sobre margem de contribuição, conhecer também sobre ponto de equilíbrio operacional, contábil, enfim, econômico, conhecer outros aspectos relacionados a fluxo de caixa, relacionados a capital de giro. Isso tudo influencia muito na gestão financeira e obviamente impacta diretamente na formação do preço de venda. Mas como nós gostamos realmente de pular alguns passos, né, e praticar realmente e aprender botando a mão na massa, então esse vídeo eu vou explicar o passo a passo de como você calcular o preço de venda de um produto em especial, considerando todos os aspectos. Eu vou falar aqui, vou utilizar uma ferramenta, na verdade uma planilha de Excel. Ferramentas são sempre bem-vindas para auxiliar nesse processo, mas você pode calcular da forma que você achar melhor, no seu caderno, enfim, no sistema, na forma que você achar melhor. Só gostaria de dizer também que ferramentas são uma base orientativa, não existe fórmula pronta para calcular preço de venda, tá? Eu gosto sempre de dizer que quando a gente vai calcular o preço de venda, nós precisamos formar ou definir ou adequar a nossa realidade. E comprar coisa pronta, isso aí é muito complicado e talvez não seja a melhor solução. Tá? De qualquer forma, nós vamos utilizar uma ferramenta aqui que eu desenvolvi, bem simples, na verdade, não é nada novo, mas que é bem completa com relação a esse primeiro passo, tá bom? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai conversando. Bom, então, conforme eu disse, nós vamos calcular o preço de um produto, o preço de venda de um produto, o seu retorno esperado com base na quantidade vendida. E o exemplo que eu vou utilizar é o mesmo exemplo que nós vimos no vídeo anterior, do cenário 1 da loja de canetas, que comprava por R$1 do seu fornecedor e vendia por 2, pensando em ter 100% de lucro, né? Aquela velha, compro por 1, eu quero jogar a margem de 100% e vou vender por 2. E esse vai ser o exemplo. Só vou explicar aqui basicamente quais são os componentes da nossa ferramenta, da nossa planilha, para auxiliá-los no entendimento. Então, esse primeiro campo aqui, nós vamos colocar o custo variável unitário. O que é o custo variável unitário? O preço que eu paguei realmente para o meu fornecedor em cada produto que eu comprei, né? Depois eu vou preenchendo junto com vocês, tá? Aqui o total vendido em unidades, quantas unidades que eu vendi, que eu vou vender, enfim, para fazer a avaliação. O preço de venda, no caso aqui seria os R$2, conforme eu falei. Aqui a receita bruta está em cinza, eu não vou calcular porque já está formatada para fazer automaticamente. Aqui despesa variável, tem diversas despesas variáveis, mas no exemplo que nós usamos, a única despesa variável que nós tínhamos era um imposto sobre o produto vendido, era 10 centavos por produto vendido. Custo fixo eu também tinha R$1.000, poderia ser aluguel, poderia ser salário, poderia ser outras coisas. Despesa fixa, no nosso exemplo nós não tínhamos nada, então nesse caso eu vou deixar em branco. E aqui que está em cinza e está em verde, calcula sozinho, tá bom? Nesse outro lado aqui, é que ele já está calculando também o ponto de equilíbrio com base nesse produto em especial. O ponto de equilíbrio é um aspecto muito importante, né? Deveríamos conversar só sobre ele em um vídeo, talvez se nós tivermos engajamento eu vou gravar. Mas de uma maneira bem simples, o ponto de equilíbrio é aquele ponto onde eu equilibro realmente meus gastos com as minhas receitas. Então, se eu faturei R$10.000 e eu tive R$10.000 de gastos, então significa que eu atingi o meu ponto de equilíbrio. Você sabe qual que é o seu ponto de equilíbrio? Quanto que você atinge
um faturamento que paga todas as suas contas? Isso é importante, é uma informação importante. Essa ferramenta já vai calcular para a gente vai entender melhor na hora que a gente for praticar. Tá, então, o custo variável unitário, preço que eu paguei, então é R$1 conforme o exemplo está ali. Então, R$1 ele já está preenchendo aqui. Total vendido, no cenário que nós vimos no vídeo anterior, nós tínhamos vendido 800 unidades, então 800 unidades aqui. Aí o preço de venda atual, como eu queria, entre aspas, lá o 100% de lucro, eu vou colocar aqui os mesmos R$2 para ver qual que é o resultado que a gente vai ter. Colocando os R$2, ele já calculou para mim automaticamente qual foi a minha receita bruta, ou seja, o faturamento. Despesa variável, eram 10 centavos por produto, então aqui eu tenho que colocar uma formulinha igual 0,10 vezes a quantidade vendida, né? Porque é por produto vendido. Então eu só vou clicar aqui no 800 e dar um Enter. Olha lá, ele já calculou para mim que são R$80 de despesa variável. Custo fixo nós tínhamos R$1.000, então vou digitar os R$1.000 aqui. E despesa fixa eu não tenho nada, então vou deixar aqui em branco. Aí ele já colocou qual foi o meu custo variável total e os meus gastos totais. Ele já somou aqui o R$80 da despesa variável, os R$1.000 do custo fixo e também os R$800 de custo variável total. Então já deu aqui o total de 1.880. Se eu faturei, né, se eu tive de receita bruta 1.600, eu tive aqui um prejuízo de R$280. Ou seja, aqui está lucro, mas na verdade é prejuízo de R$17,50. Vamos avaliar aqui a segunda parte do cálculo do ponto de equilíbrio. Ele já calculou para mim também, já de maneira automatizada, que você não precisa digitar nada. Que se eu vendesse aqui 1.111,11 canetas, eu atingiria o meu ponto de equilíbrio. Como eu não consigo vender 0,11 canetas, então eu vou colocar aqui na quantidade 1.112 canetas. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, eu tive 0,80 de resultado, ou seja, equilibrou os meus resultados. Se fosse 1.111,11 daria zerado aqui. Então essa é uma planilha bem simples, não tem segredo nenhum, mas que me dá alguns exemplos de como que eu faço. Então se eu vender mais que 1.111 eu vou ter lucro? Sim, vamos colocar aqui 1.200 canetas por esse preço de venda. Olha lá, eu já tive R$80 de lucro e assim por diante. Nós também falamos do cenário 2, só para a gente confirmar, lá no vídeo anterior também, que era mais ou menos assim, o custo variável continuava o mesmo, eu tinha vendido 3.000 canetas a um preço de R$1,50. A despesa variável já está automatizada, aqui o custo fixo é o mesmo, olha lá, e deu o mesmo resultado de R$200. Então essa é uma planilha que tem a prova real. Para eu atingir o ponto de equilíbrio eu precisava vender 2.500 canetas, ou seja, não tem nada de lucro. Vamos confirmar se isso está certo. 2.500 canetas, olha lá, zero de lucro. Então tudo que eu vender acima dos 2.500 eu vou ter lucro. 5.000 lá, tenho R$1.000 de lucro e assim por diante. É importante você simular, fazer diversas, eu ia dizer que brincadeiras, mas é importante você brincar com a ferramenta mesmo, trabalhar e conhecer todos os aspectos que influenciam para te auxiliar e você tomar a decisão baseada em dados realmente, não naquilo que você acha ou naquilo que você pensa, mas sim uma decisão baseada em dados. Ah, Rodolfo, mas e se eu mudar o preço de venda? Vai mudar alguma coisa? Vamos ver aqui, Então vamos colocar aqui aquelas mesmas 3.000 canetas do cenário 2. E se eu vender por R$1,60? Olha lá, o resultado já muda. Meu ponto de equilíbrio já reduz. Se eu colocar aqui R$1,40, quantas canetas que eu preciso vender para atingir o meu ponto de equilíbrio? 3.333. Vamos colocar 3.500 aqui. Olha lá, 3.500 eu já tive lucro. Então eu posso ir simulando, reduzindo, aumentando o preço. Vamos colocar R$3 uma caneta. Ele deu esse valor aqui porque a célula está muito grande. Deixa eu diminuir o tamanho da célula, o tamanho da fonte aqui. Já deu 2.500. Olha lá, então meu ponto de equilíbrio vendendo a R$3 seria 526 canetas. Vamos colocar aqui 600 canetas para ver quanto que eu tenho de resultado. Eu ainda tenho resultado e assim por diante. Então essa é uma ferramenta bem legal, bem simples, não tem segredo nenhum. Não fui eu que inventei, né? Ela foi eu que desenvolvi, mas tem várias pessoas que utilizam uma planilhinha assim também, que auxilia bastante na tomada de decisão, tá bom? Então, essa é a segunda parte do nosso vídeo. Eu sei que você vai falar assim, Rodolfo, eu tenho muitos produtos, eu calcular um por um, eu vou gravar um segundo vídeo com uma ferramenta um pouquinho mais completa, que vai trazer outros conceitos também, conceitos de markup, para facilitar
na implementação de uma estratégia de gestão financeira, então, para facilitar isso. Mas se você tiver interesse em utilizar essa planilha, em querer utilizar ela, eu vou deixar um link aqui embaixo, você vai colocar suas informações e nós vamos te enviar ela por e-mail para que você possa utilizar, tá bom? Gratuitamente, sem nenhum custo, para que você possa realmente utilizar. Nosso objetivo é te auxiliar para que você realmente desenvolva o preço de venda da melhor forma possível, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, que estaremos à disposição e, na verdade, adoraríamos responder, te auxiliar nesse processo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.